Embarque nesse carro, assim. O primeiro. Pô, da inteligência artificial eu gostei pra caralho, o vídeo ficou... Mano, o roteiro. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o vídeo é sobre mania de leitores, tá? Sendo bem direto, sem mais delongas, você vai se identificar porque quem ama livros com certeza vai ter pelo menos uma dessas manias, então roda a vinheta. Nós separamos 5 manias clássicas da comunidade literária e com toda certeza, não tem dúvida alguma, que a quinta é a mais polêmica de todas, é a que gera mais complicações, é a que gera mais desgaste aí pela galera. A primeira mania é marcar página com a orelha do livro. Cara, eu tenho mais ou menos essa, né? Por que eu digo que eu tenho mais ou menos essa mania? Porque nem sempre eu tô com marca-páginas ali à mão. Até porque tem outra mania, né? Que nem tá nesse vídeo, mas deveria constar aí, que é esquecer os marca-páginas dentro dos livros, né? Então, eu sempre preciso de um marca-páginas novo. Às vezes eu esqueço dentro de um livro, quando eu pego outro livro para ler e vou na cozinha pegar uma bebida, alguma coisa, eu marco ali com a orelha rapidinho, vou lá, pego a bebida, faço o que eu tenho que fazer, volto e aí, enfim, dá para dar uma marcada de página com a orelha de livro, sim. Isso aí nem todo leitor tem, eu tenho mais ou menos. A segunda mania é só parar de ler quando termina um capítulo. Cara, eu acho que quem não tem essa aqui ou tá mentindo ou sei lá. Muito difícil você ver alguém que realmente consegue ter tão pouca ansiedade para parar de ler no meio de um capítulo, para parar de ler depois de alguns parágrafos de um capítulo. Geralmente, você quer terminar o capítulo para continuar lendo. Óbvio, tá, gente? Óbvio que existem momentos que você não vai conseguir fazer isso. Vou dar um exemplo, quando eu estava na faculdade que eu voltava, lendo no transporte público, né, o que já é um desafio, ler no transporte público já é muito difícil, tinha um evento onde eu precisava saltar no ponto de ônibus. E aí, para saltar no ponto de ônibus, eu precisava, se eu tivesse que levantar, você tinha que levantar a hora que fosse. Às vezes, você parava no meio de um capítulo ali, não conseguia concluir, né? Mas acho que fora esses eventos assim, onde você tem que parar de ler, todo mundo gosta de ler quando termina um capítulo. Deve ser por isso, inclusive, parando para pensar aqui agora, que a galera gosta de capítulo curto, né? Eu percebo isso, percebo essa tendência aí nos leitores. A galera gosta de ter um capítulo curto, talvez por sentir que está avançando na leitura e por ter essa mania, né? Então você vai satisfazendo o seu toque de leitor, né? Que é terminar, parar uma leitura, pausar uma leitura quando você termina um capítulo. Talvez tenha relação aí com um capítulo curto. A terceira mania clássica é cheirar os livros. Então, dá aquela respirada profunda ali nos livros. Todo mundo tem essa mania. Eu vou ser bem sincero, eu tenho essa mania com livros novos, tá? Quando eu compro um livro novo, embaladinho, aí beleza, eu vou lá, abro o livro, né? Respiro aquele ar puro de páginas novas ali. Beleza, aí é maneiro. Mas eu também compro muito livro em sebo, tá? Compro muito livro em sebo e eu não cheiro livros com as páginas mais amareladas, né? Um pouco mais velhinhas, eu não costumo ter interesse em cheirar esses livros, não. Sei lá, vai que eu pego um mofinho ali, alguma coisa, não é muito minha praia. Mas acho que cheirar livros com certeza é unânime. Todo mundo faz isso, né? Eu não conheço até hoje, não conheci nenhum leitor que não abrisse ali um livro novinho, né? Tirasse da embalagem do plástico e não tivesse aquela vontade de... Ai, que delícia! Cheirar ali o livro. Os velhinhos eu não faço isso, mas os novos eu faço com tudo. A quarta mania é ler absolutamente tudo sobre o livro. Orelha, contracapa, biografia do autor, prefácio, antes de iniciar de fato a leitura da obra. Se eu tenho essa mania, cara, eu vou te ser sincero, assim, se eu já conheço a obra, né, eu não vou ler a biografia do autor, né? Não vou parar ali para ler essa parte. Mas a contracapa, a orelha, eu leio antes de comprar o livro, né? Então, são dois momentos, né? Até porque quando eu estou na loja, se eu estou na loja para comprar, se eu estou no sebo para comprar, uma das coisas que me faz tomar essa decisão é ler a orelha e ler a contracapa também para ver se há um livro ali que vai me interessar. Então, obviamente, o prefácio, né? Eu já leio, quando eu vou parar para ler o livro, eu leio o prefácio, leio afins assim, né? Mas a contracapa, a orelha, a biografia do autor, geralmente eu leio antes de tomar a decisão de comprar o livro. Então eu tenho essa mania, só que mais ou menos, assim. Eu não compro um livro sem eu olhar para ver se eu vou me interessar por ele antes, né? E aí isso vai incluir ler a contracapa, ler a orelha.
Então é mais ou menos. Mas eu gosto de ler absolutamente tudo antes de começar a ler a obra, como se fosse uma preparação, né? Uma sensação gostosa, você entra ali na leitura meio que preparado, você já sabe mais ou menos qual é o estilo, você já sabe mais ou menos o que te aguarda ali e você entra mais preparado na obra. Então eu consumo tudo, mas nessas ordens assim, né? Antes de tomar a decisão de comprar o livro, aí sim eu vou ler orelha contra capa. Se eu já não gostar dali, eu nem compro o livro e nem inicio a leitura. Mas de resto eu leio absolutamente tudo também sobre a obra. E por último, a mais polêmica de todas, que é quebrar a lombada do livro. Não é todo mundo que tem essa mania, mas com certeza muita gente tem essa mania de pegar o livro ali e já esmiuçar ele, quebrar a lombada ali para você ter mais liberdade para ler, enfim. Até pontuando se eu tenho essa mania ou não. Cara, eu não tenho. Eu leio com o máximo de cuidado possível para não quebrar a lombada do livro, né? Isso atrapalha muito a minha leitura, porque às vezes eu tenho que ler, né? Se o livro tem uma lombada grande, eu tenho que ler ele bem curtinho, assim, bem fechadinho, só para não quebrar a lombada. Então atrapalha, mas eu tenho sempre esse cuidado. Eu sinto que eu estou cuidando mais do livro. Na prática, não é muito esse o julgamento, né? Não é porque quem quebra a lombada não cuida do livro. Mas pra mim não funciona muito. Inclusive isso me lembra de um episódio. Eu no meu TCC, né, me preparando para o meu TCC, o meu orientador da faculdade me fornecendo, né, 2 dos livros que eu ia precisar estudar para o TCC. E cara, ele pegava o livro assim, ele pegou o livro novinho na minha frente, lembro até hoje, me ofereceu e falou, não, calma aí, e fez aquilo na minha frente assim, falou, nesse trecho aqui, caraca. Só que, pô, era uma das mentes mais brilhantes que eu conheci em vida, fazendo isso na minha frente. Como é que eu ia julgar isso, né? Então, eu lembro que me causou quase uma dor física olhar para aquilo, mas o que eu ia falar, né? E eu lembro muito claramente disso. Talvez venha até daí um pouco do trauma que eu tenho de quebrar lombadas. Hoje em dia eu tomo muito cuidado para não fazer isso. Mas eu também não julgo quem faz, tá? Inclusive tem livro que pede isso, né? Tem livro que realmente é muito grande. Se você não fizer isso, você não vai conseguir sequer ler. Acontece isso aí, com certeza. Mas e aí, pessoal? Quais dessas manias vocês têm? Quais vocês não têm? E quais eu não mencionei? Obviamente eu vou precisar fazer um vídeo 2 de manias de leitores, né? Mas por enquanto, deixem aí nos comentários quais vocês têm, quais vocês não têm, quais eu esqueci. Aproveita também para curtir e se inscrever no canal, é extremamente importante. E fique comigo porque eu volto. No próximo vídeo, vamos ver aí se tem mais mania, vamos ver por aí como é que a gente faz aí, beleza? Beijão, até a próxima.